E para o nosso naipe de ouros, sempre relacionado com um tema mais económico, trouxemos os dados da economia nacional em 2023. De acordo com o jornal Eco, no passado dia 30 de janeiro foram lançados vários dados acerca da economia europeia e portuguesa pelo Eurostat, Serviço de Estatística da União Europeia, que harmoniza os dados dos vários países da União Europeia para que possam ser comparáveis e os usou para fazer uma estimativa rápida das economias de 11 países para as quais tinha dados. Para os restantes países está prevista a estimativa a 14 de fevereiro. Começando pelos dados do último trimestre, o PIB, Produto Interno Bruto Português, cresceu 0,8%, liderando dessa forma relativamente aos restantes países europeus na comparação em cadeia relativamente ao terceiro trimestre de 2023 e recuperando da contração de 0,2% que aqui falámos noutro podcast, evitando assim que entrássemos numa recessão técnica. Em termos homólogos, ou seja, comparando com o quarto trimestre de 2022, a economia portuguesa cresceu 2,2% e voltou a liderar o crescimento europeu nesta comparação. Relativamente ao total anual, a economia portuguesa cresceu 2,3%, de acordo com o INE, Instituto Nacional de Estatística, o que representa uma quebra relativamente aos 6,8% de 2022, mas ainda assim suficiente para liderar a lista de países europeus para os quais há dados disponíveis. O crescimento económico de 2022 foi o mais alto desde 1987. 2 dias depois, a 1 de fevereiro, o Banco de Portugal informou que a dívida pública se cifrou em 98,7% do PIB, o que marca o regresso de Portugal abaixo do rácio de 100%, um ano antes do previsto, algo que não acontecia desde 2009. Este feito foi alcançado por um aumento do consumo privado e pela operação de recompra de 2,7 mil milhões de euros de dívida pública que Fernando Medina realizou no fim do ano passado em concertação com privados, bancos e seguradoras, acrescido do pagamento das dívidas dos hospitais junto dos fornecedores. O presidente do Eurogrupo, Pascal Donohoe, e o Comissário Europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, já vieram congratular o governo português por este feito de contas certas, ao reduzir 35% da dívida em função do PIB em 4 anos, o que permitiu que Portugal confirmasse a saída do top 5 dos países mais endividados da União Europeia. Rocinho, nesta foto de 2023 não poderíamos ter melhor brilharete, certo? Mas não podemos deixar de dar isso e de congratular-nos por realmente termos descido Nos ao rankings que interessa descer. exatamente. Mas há um ranking que não descemos, Então, que é o ranking do que faz a avaliação da nossa dívida. As empresas que fazem a avaliação das dívidas, soberanas aí de notação financeira? e A Fitch, a as em Moody's e a exatamente, Standard and não Poor's? mantemo-nos, apesar de nós termos descido e Sim. estar abaixo dos 60 e tal, dos 100 e tal, dos 100 dos Dos 100 100%, de 100%. 100%. O que é que acontece? Tu desces, fazes um brilharete, um ano mais cedo que aquilo que era necessário e a tua avaliação mantém-se? Sim, há aqui Isto tem explicação, tem. tem Atenção, explicação. só aqui uma parte. Nós tivemos há 2 meses, salvo o erro, uma melhoria na classificação da Moody's, não estou em erro. Sim, sim, sim. E vamos vão melhorar a nossa O avaliação. Outlook, pô, exatamente. Eles Vão melhoram melhorar a se, nossa se, avaliação. se virem Mas resultados. mas só não é melhor por um motivo, é Então, que nós continuamos a descer a nossa, ou seja, a descer a nossa percentual de dívida, mas mantemos a nossa despesa. Ou seja, nós tivemos o ano passado 5.000 milhões e qualquer coisa de dívida não, de despesa, tivemos, este ano tivemos há 2 anos 5.000 milhões de dívida, tivemos no ano passado 5.000 milhões de dívida, isto para cima, ou seja, tivemos quase em 2 anos 11.000 milhões de dívida.
Mas De estás a dívida não, de de despesa. de déficit? De despesa. O Estado em despesa. Sim. Ou Não, seja, o a orçamento do despesa, Estado é de 113.000 milhões. eu estou Pa a falar pa em despesa, não em orçamento. Ou seja, nós continuamos a manter a despesa. sim, Apesar de, imagina-te que, se por algum motivo a nossa, o nosso PIB, a nossa, o que nós temos estado a descer, sim. põe esta imagem. Por algum motivo, todos estes valores, estes dados que são atuais, fazem com que nós, Já sei para já, já sei onde é que estejamos queres bem. chegar, já sei onde é que queres Ou seja, chegar. A nossa dívida estamos, continua a a aumentar, mas a nossa dívida em dívida, função do PIB é que desceu. Se exatamente. o PIB baixa e a nossa Tu, dívida tu continua estás a subir, desgraçada. pois, tal e Tu, qual. em vez de subires 1% ou 2, sobres 10. Sim. Estás a entender? Tens Porque tu um a não. subir e o outro a descer, claro, é Exatamente. certo. Se nós conseguirmos futuramente fazer aqui um ajuste à despesa e conseguirmos diminuir a nossa despesa, tu passas para um brilharete a dobrar, Sim, porque irás conseguir reduzir a dívida e irás conseguir precaver um futuro. certo, certo. Prontos. Agora, tirando esta parte má que eu estava aqui a tentar explicar, que é um bocadinho mais técnica e coisas técnicas não é bem para mim, é óbvio que só temos de parabenizar estes dados, estes valores, seja de que forma for, porque os dados não são internos, os dados são externos, são os dados oficiais externos também, são os grandes cargos europeus a parabenizar também Portugal, ou seja, pelo menos aqui tivemos de parabéns. Vamos a ver. Sim. Eu aqui já não sou bem dessa opinião. Então diz lá. Tu achas que o facto ou não achas que o facto de nós estarmos com os serviços públicos no estado em questão, não foi à custa disso que nós conseguimos fazer esta redução brutal de 35%? Em parte sim. Mas tu tens de. Isto é assim. Ou seja, eu não posso, por um lado, querer pagar e ao mesmo tempo não ter de cortar, seja no que for. E eu não acredito que seja isso. Também. Sim. Mas eu vou passar. A minha primeira imagem, a primeira frase que tenho a dizer é: eu não posso querer cortar ou não Claro posso que querer não. pagar sem cortar. Ponto. Tu não acredito que seja isso, acredito antes que seja má gestão de quem esteve lá, porque tu tinhas um excedente económico. Exato. E esse Prontos. excedente foi à Esse custa de quê? excedente económico esse excedente económico à custa de impostos, Exatamente. esse excedente económico está lá. Está Ou seja, lá, sim, sim. o que acontece é, nós pagamos com os impostos, ou como conforme tu estavas a dizer, pagamos, mas foi a cortar em serviços. Eu não acredito que seja. Não, Se fosse a cortar em se se foi em fosse a duas cortar coisas. Se fosse, As nessa lógica de cativações. ideia, As cativações. se fosse se for nessa lógica de ideia, tu tens lá o dinheiro, poderias querer investir. Muito mais facilmente, a nossa chegada a este tipo de situações nos serviços públicos é mesmo má gestão. Má gestão. Sim. Não é por não é Sim. Tu aqui tiveste 2 ou 3 dados que basta superfície. Eu não estou contra, pelo contrário, da política das contas certas. Bem pelo contrário. Finalmente, temos um governo que preza ou um segundo governo que preza por isso. E isso é bom. Agora, este ritmo, este impacto, 35% em 4 anos, ah, mas tu, olha, tu também pensa que não adiantaste muito. O objetivo era 35% para o ano. para o ano, correto? Pronto, ou Correto. seja, isto não foi: "Ei, que milagre", não, o objetivo era para o ano. Correto, Isso totalmente. e agora vai-me levar a outra questão. Todas as contas e perspectivas que vinham a dar,
bateram certo. Que estava-se a fazer, estava-se a produzir, economicamente estava-se melhor com o que a perspectiva europeia dizia, por isso é que eu acho que Sim, era os votos estão a 0,1%. bater certo. Sim, sim, Os votos a estão a União bater Europeia certo. dava 2,1, o governo, aliás, a Europeia dava 2,2, a União Europeia dava 2,2, o governo dava 2,1, estava a dar por baixo e chegou aos 2,2. Agora, estamos a falar que isto deveu-se a uma arrecadação, e conseguimos fazer isto, Como é 9% óbvio. acima do previsto. Não é? Sim, sim, mas como é Eh, óbvio, a receita à custa de fiscal quem? À custa de é quem? isso, do IVA e do IRS. Não, à Subiu. custa dos portuguees, nós, Não, era isso que eu é queria isso, dizer. do IVA e do IRS, é dos Sim, portugueses. mas eu estou completamente de acordo contigo, à custa de impostos. Agora 12,5% agora acima. diz-me uma coisa, quem é que vai pagar a dívida? Somos nós. Não, claro que sim. Nós vamos Não, ter que a pagar. Nós não podemos, olha, se me dissessem assim: "Olha, nós cobramos mais impostos e o dinheiro desapareceu todo", sim, que sim, também não, já vi isso tá- acontecer também em qualquer sítio. e bravo. Agora, Não, mas não pronto, é agora se me isso. disserem assim: "Olha, nós estamos a cobrar impostos, mas estamos a pagar a dívida para termos melhores condições e se for preciso nós, financiarmos externamente, já vamos ter outro tipo de condições que não tínhamos até agora". Sim, sim. Aliás, Pronto, ao menos isso, só o ao menos facto de isso. poupares em juros da dívida externa, A não mim, é? eu disseram-me o contrário. Ou seja, as contas que eu vi disseram-me que futuramente não iríamos poupar assim tanto em juros da dívida, mas que, Ah, iria trazer outras vantagens no caso de ser necessário. sim. Não, Porque eu percebi, não acabas. tenho certeza. A, a tua fatura com a dívida vai aumentar, não é? Porque todas as obrigações que o Estado tenha emitido com uma taxa de juro indexada, ou seja, que não fosse uma taxa de juro fixa, fosse indexada, essa vai variar consoante o mercado. Estás a perceber? As que têm taxa de juro fixa é aquilo, Hum, ponto. Portanto, aí não há volta a dar. A minha questão aqui é só esta, que é, nós temos sempre, e isto é histórico, um efeito de arrastamento. Quando a zona euro começa a subir, nós começamos a subir, a crescer, neste caso, nós começamos a crescer com um afastamento de 6 meses. Quando a zona euro começa a arrefecer, nós começamos a arrefecer passados 6 meses. Ora bem, a União Europeia nos últimos 6 meses tem estado a arrefecer. E o meu medo é que o efeito de arrastamento venha daqui a 3, 4, 5, 6 meses. sim, sim, Entendes? sim, 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 sim. E aí tens duas coisas, que é uma gestão prudente e funcional das finanças do país implica o seguinte, implica que tu poupes em altura de crescimento para teres margem e teres bolso para amparar a economia, não é? Em altura de retração. E aqui o que nós estamos a fazer é precisamente o contrário. E é isso que me assusta. No entanto, Mas é assim, eu também não posso condenar querer saldar a dívida. não, nada, nada. Eu não, é assim, eu percebo o teu Agora, lado, a única questão aqui é, eu mas acho que foi muito intenso, foi muito brutal, e isto pode ser feito, isto tem que ser feito desta maneira, ao longo do tempo, mas de uma forma mais branda. Entendes? Porque, tudo bem, tu cobras 5,6 mil milhões a mais, ou seja, mais 9% acima do previsto, e investes, fazes investimento público menor em 2,5 mil milhões de euros. Este investimento público é global. Isto tinha que ser depois analisado parâmetro a parâmetro. Onde é que o Estado não investiu para manter estes 2,5 mil milhões em caixa? eu Entendes? acho que não houve uma falha de investimento. Eu acho que Eles estavam alocados a alguma verba, estás a perceber? Todas as sim, verbas sim. somadas, não é? Eles não receberam 2,5 mil milhões. Há cativações aqui, e a grande fatia deve ser das cativações, ou seja, coisas que não são pagas este ano para ser pagas para a frente, ou coisas que não foram pagas o ano passado para ser pagas neste ou para a frente. E há projetos, obras, não é? Por assim dizer, que também foram canceladas. Agora, o efeito que isto pode ter é o que me assusta. Ou seja, custou
demorou-nos quase, sei lá, 40 anos a perceber que um país tem que ser governado com contas certas. Não vale tudo em nome de umas eleições. Que os próximos governos, todos eles, levem isto em mente para o futuro, porque se tu poupares em juros, é dinheiro que tu vais ter para investir cá dentro e para melhorar as condições cá dentro. Isto é, também não estou a dizer que temos que chegar ao ponto de dívida zero, não. Mas Não, mas tu tens uma sustentabilidade, é ou seja, isso. A própria União tens uma Europeia diz que redução, 60% do PIB em dívida é um marco que não devia ser ultrapassado. Entendes? Portanto, quando atingirmos esse ponto, podemos dizer que já regressamos a um país normal, não é? Em termos de endividamento. mas tu sabes que isso não existe, país normal. A Os Estados Unidos não é um maioria. país normal. Sim, não, esses não. Não, percebes? A maioria Isso é dos países questão. europeus obedece a essa norma. Entendes? Ok, ok. Mas Agora, o que me problema. assusta é isto pode ter sido brusco demais, estás a perceber? Porque estamos a falar de muito dinheiro, e isto Não, pode trazer estás numa repercussões situação, de futuro. estás numa situação pontual. Ou seja, estás numa época que o país está bem economicamente. Agora, não é não, agora, hoje. Sim, Pelos dados de hoje, o país está bem economicamente, está melhor que a perspectiva, o emprego nunca esteve tão baixo, ou seja, a falta, o desemprego nunca esteve tão baixo, mínimos também históricos aí a 10 ou 15 anos, não tenho a certeza do valor. Ou seja, sim, sim. neste momento estamos fixe, economicamente. O resto, pá, Não, isto é agora uma imagina, foto, como tu agora, sabes, não agora, é? Isto, sim, isto sim. é uma linha, não é? E esta Agora foto, imagina-te, nosso país estar bem e com 30 ou 40 anos de governos que tivessem trabalhado bem, não governado para dentro, não, é isso, é isso. percebes? Pode ser que a Estaríamos mesmo justiça muito ajude um bem, bocadinho nisso agora. estaríamos muito bem, percebes? Estaríamos Não, nós mesmo muito falamos bem. sobre isso. Nós temos tudo para ser Não, eu continuo a dizer o mesmo, um dos melhores países é do o mundo. é o melhor país do mundo, mas com muita falha, Muita fé, é verdade. prontos. Não, Mas mas olha, felizmente fico feliz, é. são boas notícias, Não, exatamente. eh, E que não tenha nada o aqui revés. encapotado. Não, que não tenha Não, aqui nada olha, encapotado. Minha nossa. não vamos partir do princípio. Vamos partir do princípio que se fosse uma notícia interna, com dados internos, com dados muito específicos só de um sítio, desconfiaria. Não, Uma eu notícia. digo isso porque nós há 15 anos atrás tivemos isso. Entendes? Oh, Del, ok. É nesse Hoje sentido. em dia, hoje em dia, se calhar há uma averiguação muito mais severa do que há 15 anos. E graças a Deus. E há uma Sim, 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 averiguação, sim, quer sim. seja E logo na por parte Europa, da comunidade europeia e pela exatamente. comunidade europeia, quer pelos tribunais, por toda, as coisas são mais rigorosas. E vamos partir do princípio que esse rigor leva a que as coisas estejam mais corretas que há 15 anos atrás. Sim, Ou seja, o que é apresentado. sim, sim. Pronto. Vou partir do princípio, vindo das fontes que vêm, que estamos, pelo menos aquilo está mais ou menos certo, vá. Tá, exatamente. Pelo menos o que se apresenta é verídico. Não, é nesse sentido. É nesse sentido. É só as únicas ressalvas preocupa-me que isto possa ter sido brusco demais e se o Mas que tens aquela está, se o que aquela está excedência. plasmado é o verídico, está ótimo. Sim, sim, mas tens o excedente orçamental, tu tens a economia a funcionar, a taxa de desemprego está baixa, pá, eu acho que dá para segurar. Não é? Vamos ver. Aliás, Mas vamos ver, porque assim, a falando única mesmo coisa que tem economicamente. segurado da recessão, e nós falamos sobre isto, é precisamente a taxa de desemprego geral estar baixa. Uh, Sim, 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 sim. é a única coisa que tem segurado, porque senão com as taxas de juros como estão, sempre que temos taxas Tu de não juros a vês, esses níveis, vamos houve ser muito uma sinceros, recessão. tu não vês o estado social, apesar de ser grave, ou seja, as taxas de juros, as pressões sobre as famílias, os impostos, tu não vês uma agitação social como tu viste no tempo da Troika, Não, correto? não, correto. Não estávamos habituados a isso nessa altura sequer. Não, Tal e mas qual. também não estamos habituados a isto.
O que eu Não, quero por isso é dizer que. Lá está, por isso é sim, que sim. quando dão estes dados uma pessoa olha de lado. O que eu quero dizer é que, se calhar, houve uma mudança também, das pessoas, do estilo de vida, E na desde essa percepção, altura até agora, e na na percepção. percepção, Sim, sim. e se calhar houve políticas que foram tomadas, mais acertadas, que se calhar naquela altura não podiam ser tomadas Fora de por tempo. diversos Foi fatores. fora de Por tempo. diversos fatores. Sim. Quer tenha sido porque estavam muito dependentes da troika, porque não tinham capacidade de o fazer, porque se calhar optar por uma política não tão, pá, política diferente. Vamos partir do princípio que neste momento, que era onde eu queria chegar, a agitação, Acordámos para essa exatamente, realidade. a agitação pelo menos que existe, é uma agitação mais tranquila, apesar da dificuldade das pessoas todas Sim, apesar estão de à teres toda a rasca gente mesmo. em greve. Exatamente. Sim, 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 mas isso são sim, outros problemas a greve é uma coisa, que só se a greve resolvem com estas contas certas, tal e qual. exatamente, e a greve é aquela situação que é um direito teu, meu amigo. É o que é. Sim, sim. Claro que sim. Portanto, temos aqui uma boa foto do país. Vamos a ver se no final deste ano e nos próximos mantemos aqui esta foto. Esperemos que Acredito que sim. sim, esperemos que sim. Não, é até Temos porque isto é avaliado trimestralmente, não é? A chamada avaliação em cadeia. Este trimestre coincide também com o fecho do ano, por isso é que se faz sempre o balanço. Mas isto em 3 em 3 meses temos esta foto, precisamente porque isto é uma linha, é uma onda, por assim dizer. Portanto, vamos tentar continuar aqui na crista na onda, pelo menos quanto a este tema, porque nós tendo isto direito, os outros indireito. sim. É a principal ponto. Rocinho, vamos ao próximo? Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, vamos então ao nosso naipe das espadas.